Boa noite, amados irmãos e amigos. É uma alegria estarmos reunidos para juntos servirmos ao nosso Deus. Hoje nós estamos chegando o nosso último serviço de adoração deste ano, nossa última quarta-feira, e estamos aqui gratos a Deus por tudo que Ele nos tem dado, não é? Graças a Deus Ele tem nos sustentado. Esse ano foi um ano de muitas lutas, de muitas batalhas e de muitas vitórias para todos nós, e de um modo muito especial para a nossa amada Igreja Batista Bíblica Fundamentalista aqui de Soledade. E nós estamos agradecidos ao Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Rogamos a Deus que nos conceda, e isso eu peço aos irmãos que oremos desta maneira, não só hoje à noite, mas durante o ano inteiro, que no próximo ano seja um ano de maior oportunidade para testemunharmos de Cristo. No que diz respeito ao evangelismo, a liberdade de entregar um folheto, nós vemos um tempo tão trabalhoso que entregar um folheto para alguns é ofensivo, não é? Nós estamos entregando uma doença a pessoas que têm uma visão estranha das coisas. E minha oração é essa, que nós tenhamos liberdade e que saibamos usar da liberdade. Porque ter a liberdade e não usar da mesma não serve de nada. Então, acompanhado do pedido de liberdade, nós devemos sim pedir coragem. Coragem para não nos envergonharmos do Evangelho de Jesus Cristo e pregarmos. E essa nossa pregação, que ela seja misturada com fé que Deus pode salvar. Deus pode salvar. Eu gosto de desafiar as pessoas a olharem para si mesmo, e todos nós, irmãos, todos nós tínhamos graves problemas em relação a Deus. Todos nós éramos inimigos de Deus. Todos nós éramos inimigos de Deus. Tem uma música que o povo canta aí, eu não lembro bem, mas talvez alguém aí me ajude quando eu citar aqui. Eu nasci para te adorar. Eu nasci para te adorar. É uma música evangélica, uma música evangélica. Irmãos, o homem nasce indo para o inferno. Ninguém nasce para adorar a Deus, não. Isso é conversa de reformado. Eu vi uma vez um pastor batista, olha que contradição, batista calvinista. Um pastor batista calvinista dizendo: eu nunca fui bode, eu sempre fui ovelha. Ou seja, eu nunca fui perdido, a Bíblia está mentindo. A Bíblia diz que todos pecaram, destituídos, estão da glória de Deus. A Bíblia diz: em pecado me concebeu minha mãe. A criança nasce pecadora. A criança é concebida em pecado. A Bíblia manda que a gente tem que cortar, de tirar a astutice das crianças, não é? Se o pai e a mãe deixam, quem manda na casa é o filho, né? E tem casas que mandam os filhos. E mais adiante, quem manda nos filhos, que quem manda em casa, ou é o chefe do tráfico, ou o oficial do presídio.
Filhos que não obedecem a pai e mãe, vai obedecer o chefe do tráfico. Aí, como ele é desobediente, o que é que acontece? Morre com 15, 16, 17, 18, 19 anos. Nós precisamos, irmãos, estarmos atentos à palavra do nosso Deus, no que diz respeito a todos os preceitos, a tudo que a Bíblia ensina, a tudo que a palavra de Deus diz, para que não venhamos cair. Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Paulo se despedindo dos amados irmãos em Éfeso, no versículo 26 e 27 ele diz: portanto, no dia de hoje vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Meus amados irmãos, a responsabilidade de pregar a palavra é a responsabilidade de ensinar. Ensinar todo o conselho de Deus, e muitas vezes, ao ensinarmos, muitas vezes, quando estamos ensinando, nós entramos em zona de conflito. Porque o ensino escriturístico, por si só, ele causa conflito. O ensino escriturístico, ele sempre desagrada a carne. Ou seja, ensinar a Bíblia, ensinar o padrão, ensinar a régua, sempre vai colocar a natureza humana no seu devido lugar. Vai colocar a natureza humana no seu devido lugar. Então, ensinar todo o conselho de Deus é a responsabilidade de todo e qualquer pregador batista, sempre respeitando a regra de ouro, a regra áurea de respeitar a literalidade das Escrituras. Muitas pessoas estão chegando a conclusões erradas por desrespeitarem a regra da literalidade. Eu acho interessante, não no sentido lato da palavra, mas interessante de observar as pessoas se espremendo, tentando colocar o seu achismo no lugar das Escrituras. Às vezes até acertando o ponto, às vezes até acertando o que fazer, mas por uma motivação contrária às Sagradas Escrituras. Essa semana eu vi alguém dizendo algo: eu não faço isso por isso. Ou seja, a pessoa dizia que não praticava uma coisa que a Bíblia condena,
por uma razão humanista, por uma razão científica. Eu não faço por isso. E eu fiquei pensando, tão simples dizer, eu não faço porque a Bíblia diz não. Eu não faço porque a Bíblia diz não. Amados, a pregação da palavra de Deus é algo útil. No mesmo contexto, no mesmo capítulo, no versículo 20, Paulo diz: como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas. No cardápio da pregação, não pode ter discussões tolas, vãs e inúteis. No cardápio da pregação, tem de ter utilidade. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar. Paulo anunciou, Paulo ensinou, e ele o fez publicamente e ele fez particularmente. Ele diz, ensinar publicamente e pelas casas. Ou seja, algumas vezes Paulo visitava irmãos em casa e ele abria o leque de informações, de irmão, assim, assim, assim. É assim. Talvez alguns irmãos, depois da saída de Paulo, tenham ficado meio assim, chateado com Paulo. Porque a natureza humana, não se agrada do ensino das Escrituras. A natureza humana se agrada do que é agradável, do pecado. Paulo anunciou utilidade, Paulo anunciou o conselho de Deus. O conselho de Deus. Todo o conselho de Deus. O que a Bíblia diz, irmãos, é para ser ensinado na igreja. Toda a palavra de Deus é para ser ensinada na igreja. Nós não podemos ficar pela metade. Uma vez eu estava ao lado de uma outra pessoa e analisamos uma mensagem de um pseudo-batista dito calvinista. E eu disse ao cidadão que estava ao meu lado, disse, olha, quando chegar no versículo tal, ele para a leitura, porque se ele der mais um passo, o versículo subsequente destrói tudo o que ele está pensando em dizer. Tudo o que ele está afirmando, o versículo seguinte destrói. Então, o ensino das Escrituras faz isso aqui, há um encaixe. É como, alguém aí já montou um quebra-cabeças? Creio que sim, não é? O mestre está dizendo que sim, certo? Montar um quebra-cabeça é encaixar todas as peças, e a sã doutrina exige isso, esse encaixe de informação sobre informação. E esse conjunto de peças desse quebra-cabeça não tem contradição. Cada peça chama a próxima peça. É de extrema importância que nós tenhamos esse entendimento das Escrituras para repousarmos fielmente no estudo da mesma. Estudar a palavra, irmãos, é entender que nós estamos lendo um livro de um único autor e que esse autor, ele está ao nosso lado, ele habita em nós e ele está nos auxiliando a entendermos a palavra. A palavra.
Quando nós entendemos o método literal, quando nós entendemos que o método literal exige o repartir da palavra em dispensação, e quando nós assim o fazemos, as coisas ficam claras. Porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Deus tem um conselho perfeito na sua palavra para toda a nossa vida. No versículo 28, Paulo diz: olha, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Meus amados irmãos, apacentar, cuidar da igreja é a responsabilidade pastoral. É a responsabilidade do pastor ensinar. Agora, ensinar, apacentar quem não quer ser apacentado. Como nós podemos ensinar a quem não quer ser ensinado? Como nós podemos apacentar quem não quer ser apacentado? Aí surge um dilema que muitos pastores começam a negligenciar, a afrouxar. Alguém que não tem o espírito de ovelha não deve vir para a igreja. Hoje eu ia comentar uma sentença com o irmão Leno e não pude completar porque chegou clientes e eu não quis, não tinha como completar. Mas o errado não é ir lá, John Leno. O errado é vir aqui. Está entendendo? O errado é vir aqui. Se tu não quer os preceitos das Escrituras, tu não deve vir aqui, rapaz. Desse jeito. Um crente que não quer as Escrituras, não deve vir nessa igreja. Deve parar em qualquer lugar, de preferência num canto aí onde possa alimentar a carne, ou matar a sede, né? Seja com que veneno for, Aqui não. Aqui é para ovelhas. A igreja do Senhor é para ovelhas que querem serem alimentadas com verdes pastos e desfrutar prazerosamente das águas tranquilas. Aí você pergunta: pastor, quer dizer que é proibido? Não, qualquer pessoa pode vir assistir o culto aqui, tranquilo. Nós não vamos expulsar ninguém aqui de dentro. Mas eu falo no sentido mais profundo, em que alguém que não quer a palavra não deve ficar ouvindo a palavra. Uma igreja de Cristo não é uma fábrica de hipócritas. Se alguém escuta e não aplica, é o quê? Eu às vezes fico pensando, irmãos, nessa mágica que alguns fazem
de escutar a sã doutrina, de escutar o ensino da palavra de Deus e simplesmente não está nem aí. Porque na vida, na sociedade, no dia a dia, sim é sim, não é não. Escuro é escuro, claro é claro, não é assim? Só as Escrituras? Só as Escrituras é que eu... Não, irmãos, pelo contrário, as Escrituras, acima de qualquer outra coisa, pois as Escrituras, elas são imutáveis. Então a palavra de Deus diz para nós ensinarmos, para apacentarmos, né? Constituir o bispo para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Deus resgatou a sua igreja com seu próprio sangue. Jesus Cristo morreu na maldita cruz para ser o nosso Salvador. Foi o seu sangue que nos lavou. Foi o seu sangue que nos lavou completamente do pecado. Aí no versículo 15 do capítulo 3 de 1 Timóteo, fazendo um linkamento aqui com o versículo 28, apacentardes a igreja de Deus. Agora, vejamos bem quem é a igreja de Deus. Versículo 15. Mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e a firmeza da verdade. Então Paulo tinha uma preocupação de ensinar como eu devo andar na igreja de Deus. E aí, irmãos, nós temos uma responsabilidade de ensinar. Quem tem filho tem uma responsabilidade de ensinar os filhos que quando eles botam o pé dentro do templo, eles estão botando o pé dentro da casa do Senhor. Aí tem algum malucão de plantão que vai dizer: Deus não habita. Deus habita a igreja dele, amém? E o templo sem a igreja, sem as pessoas dentro, é só um prédio. Mas na hora que nós iniciamos a assembleia, a reunião, o serviço de adoração, é a casa de Deus em espírito, amém? E aí ensinar. Lá em casa, Samuel e Rebeca nunca ficaram longe do alcance da mão de Susana na igreja. E é importante. Né? É importante o freio. É importante. Ensinar, e eu digo o seguinte: irmãos, na face da terra tem coisa mais importante do que os nossos filhos. Para os que já são avós, diz que os netos. Semana passada, parece, alguém no meio da parentela de William perdeu um filho de 19 anos. Onde é que se perde os filhos? Onde é que se perde os filhos? Onde é? Dentro de casa. O guri começa a fazer safadeza aonde? Dentro de casa. Dentro de casa. Então nós temos de ter uma preocupação. Há 1 ano e meio atrás, eu aconselhando um pastor que estava muito preocupado com a situação, eu disse: meu amigo, a sua preocupação é válida.
Mas ela não pode sair da legitimidade e validade para além disso. Vamos ser bem práticos. Pelo estatuto da igreja, um filho de um membro que foi biblicamente batizado e faz parte da igreja, e de repente ele vai para o mundo. Quanto tempo dura o trabalho dele na igreja? Ele dá quanto tempo de trabalho na igreja? Pelo estatuto da igreja, 3 meses. Depois de 3 meses ele é cortado. Aí eu pergunto, e para o pai e para a mãe, quanto tempo? Até virar saudade. Até virar saudade. Aí eu disse, sabe, é válida a sua preocupação. Mas a sua preocupação tem que ser menor do que a preocupação dos pais. Aí às vezes eu digo às pessoas, mas esse pastor é ruim. Não, mas eu só sou prático. Ou você pensa mesmo que o problema, vamos supor, você pensa mesmo que o problema do meu filho é maior para a igreja ou para mim? O problema do seu filho é maior para a igreja ou para você? Para a igreja é transitório. A igreja, as pessoas são membradas e deixa de ser membros. Filho, você conhece algum ex-filho? Teve um camarada aqui lá do Livramento, Arruda, parece que matou o pai e a mãe, e cortou os pedaços, alguma coisa assim, uns anos atrás. Eu não lembro. O pai foi de machado, não foi alguma coisa assim? Matou e cortou de machado, Jonelli não morava aqui ainda não. Qual foi a notícia? Filho mata pai. Não foi ex-filho, matou o ex-pai, não. Ou seja, se meu filho é um problema para a vida inteira até virar saudade. Se virar, não é? Porque se aquele camarada tivesse virado saudade antes de matar o pai, ele não tinha matado o pai, tinha virado saudade. Ia ser só uma saudade no coração do pai e o pai não ia morrer de saudade. Aí outro, pastor ruim. Foi que disse que era bom. Eu nunca disse. Então a nossa responsabilidade é de estar assim, ensinando. Dando puxões de orelhas o tempo todo, para que os filhos entendam o que estão vindo fazer aqui. O que é que eu estou falando? Eu estou falando, dando puxão de orelhas, os meninos já vão ficar, o pastor mandando mãe puxar minha orelha. Eu gosto de pai e mãe que bota. Sabe por quê? Pai e mãe que bota na linha vai ter uma velhice tranquila, cheia de netos. Pai e mãe que deixa correr solto. Eu tenho uma experiência como diretor de colégio. Eu resolvi muito problema com um pai bom. O menino já trabalhou uma vez, o pai ia lá e resolvia. Mas também peguei muito camarada que o pai chegava lá e dizia, mas o que foi que o filho de fulano fez com meu filho? Aí eu, com a minha cordialidade e gentileza de sempre, emendava de imediato. E o que tu tem a ver com o filho de fulano, hein, boy? O que é que tu tem a ver com o filho de fulano? O filho de fulano é problema de fulano. Então, o que o filho de fulano disse, eu vou dizer a ele, a você, nunca jamais. Tinha acabado de ficar assim, não. O irresponsável, nem do filho dele estava dando conta, aí queria tomar conta do filho do outro, era? É assim que funcionam as coisas aí. Aí o pastor tem que ensinar tudo isso, irmãos.
A igreja tem de ensinar. Tem de ensinar. Sabe por quê? Porque lá na frente, o cara chega para o pastor e diz: mas eu criei meus filhos na igreja. Aí sabe o que é que esse pastor diz? Em que igreja mesmo? Que eu não lembro. Arremedo é arremedo. Quando se diz, a Bíblia não diz para criar na igreja. Eu estou mostrando o seguinte: responsabilidade compartilhada. Cada chefe de família é um pastor da sua casa, né? Não é assim que eu ensino? Então eu estou lá no texto de Atos ainda, viu? Não saí ainda não, eu estou lá. Certo? Estou lá ainda. A Bíblia diz, irmãos, para criarmos os nossos filhos na doutrina e admoestação do Senhor. Se eu sou crente só na hora que eu estou dentro do templo, eu não estou criando meus filhos. Eu era bem novo ainda, eu não tinha filho ainda. Aí estava conversando com ela. Eu criei meus filhos na igreja. Eu disse: que igreja? Primeiro, a igreja que a senhora ia não era uma igreja. E segundo, pelo que saiu da própria boca da senhora disse que quando seu marido ia deixar os meninos na igreja, que eles iam de carro, eles entravam. No dia que o marido não ia, eles ficavam na calçada. Criou em onde? Criou aonde mesmo? Beira de caminho não é caminho. Beira de caminho não é caminho. Mas dizendo no nordestinês, beira de caminho não é caminho. Caminho é caminho. Então, nós temos uma responsabilidade de ensinar como convém andar na casa do Deus vivo. Como é que eu vou andar na igreja? Como é que eu vou andar? O texto que eu me reportei a ele, agora há pouco, é Efésios capítulo 6, versículo 4, que diz: e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Cria na doutrina e cria na admoestação, chamando a responsabilidade sempre para a honra e glória do nosso Deus. Sabe por quê? Para você ter até tranquilidade. Se tudo der errado, você ter tranquilidade. Mas eu ensinei, eu fiz o certo. Eu fiz o certo. Eu fiz o certo. Olhai, pois, por vós e por todos os filhos que o Senhor, teu Deus, te deu. Não é assim que está escrito, não, viu? Mas é perfeitamente a responsabilidade do pai e da mãe a educação dos filhos. Não é educação, não é responsabilidade do Estado, não é responsabilidade da igreja, é responsabilidade de pai e mãe ensinar. Ensinar. Olhai por vós e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue.
Que nós possamos, irmãos, sermos uma igreja apacentada pela palavra, pela doutrina, e estejamos sempre prontos para ensinar. Ensina seu filho. Ensina seu filho. Desde pequenininho. Ou melhor, desde antes de nascer. Eu quero lhe ensinar. Nós temos uma hierarquia escriturística, né? Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça do homem, o homem é a cabeça da mulher. Então, os homens estando ensinados, eles têm a habilidade para ensinar em casa. A esposa estando ensinada, ela tem a habilidade para ensinar os filhos. Ensinar disciplina. Ensinar. Não deixe essa coisa do comunismo, o menino, não, o menino é menino. Olha, entre um comunista e Falcão, fica com Falcão, não sei nem se Falcão é comunista. Mas pelo menos quando ele diz que menino é menino, ele está certo, né? Menino é menino, em todos os sentidos, ele está certo. Menino é menino, e pai e mãe não podem se deixar levar por outras coisas que estão sendo ditas por aí. A igreja ensinando os adultos e os adultos ensinando as crianças. 45 minutos no domingo de manhã não é suficiente. Não é suficiente. As professoras de escola dominical sabem disso. Não é suficiente. Não serve de nada se não for ajudado em casa. Se não fazemos o trabalho em casa, o trabalho da igreja fica perdido. Lembre-se, o apacentar, a promoção da edificação é algo que deve ser executado por toda a igreja, um edificando o outro. Edificai-vos uns aos outros. Vamos nos edificar em Cristo para a honra e glória tão somente dele. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, nos fortaleça, nos faça crescer e nos ensine. Amém?